constituintes ou constitutivas. Estabelecem procedimento para a adoção de decisões públicas e relações entre os vários aparatos do Estado. Cada tipo de política pressupõe uma arena de poder diferente, uma rede diferente de atores, uma diferente estrutura decisional e um contexto institucional diferente. Organiza as condições para o enfrentamento de determinados problemas, criar uma nova agência governamental, destinar recursos orçamentários ou promulgar legislação para enfrentar uma situação. São exemplos desse tipo de política. Processo de elaboração de política pública. De forma habitual, a origem de uma política pública é a agenda pública, ou seja, o conjunto de temas que são objeto de discussão pública. A agenda é determinada em um processo vinculado à dinâmica das relações de poder, às características do sistema político e ao tipo de relação existente entre o Estado e a sociedade civil. Trata-se de um processo contínuo no qual são incluídos e excluídos temas e atores. A concepção de uma política pública implica a adoção de um conjunto abrangente de decisões que são parte de um processo. Esse processo compreende uma série contínua de etapas ou fases, que são formação da agenda, formulação de políticas, processo de tomada de decisões, implementação e avaliação. Formação da agenda. A formação da agenda é a etapa na qual os problemas despertam a atenção do governo como possíveis temas de políticas públicas. É uma etapa importante do processo de análise de política em razão da capacidade de atenção limitada do governo e pelo fato de os problemas de políticas públicas não serem dados antecipadamente, e sim como resultado de definições. Inclui a identificação e a definição do problema, em virtude do que os problemas públicos são construções sociais que refletem construções específicas da realidade. Caso um problema seja identificado por algum ator político, partidos, ONGs, gestores públicos que têm interesse em sua resolução, tal ator poderá lutar para que o problema seja incluído na lista de prioridade de atuação. Essa lista de prioridade é conhecida como agenda. O processo de formação da agenda é aquele no qual as demandas de vários grupos da população se transformam em assuntos que disputam entre si para chamar a atenção das autoridades públicas. É importante destacar que nem todos os problemas públicos conseguem chamar a atenção governamental e resultar em providências. E nem todos os problemas conseguem com a mesma facilidade e certeza fazer parte dos temas públicos e colocar-se entre os assuntos prioritários do governo. Formulação de políticas. Na fase de formulação de uma política pública, procura-se definir o problema para fixá-lo, identificando quais ações deverão ser implementadas. Para que as ações da autoridade pública sejam iniciadas, é necessário que o problema possa se converter em uma questão pública. Isso exige que esse problema ganhe importância e obtenha notoriedade pública, influenciando os valores sociais em ascensão e assim por diante. No entanto, a presença de qualquer um desses elementos não garante que o problema se torne uma prioridade pública. Para que isso ocorra, é necessário que o problema seja politizado, que se incorpore à agenda política, o que exige não só a definição do problema, mas também a agregação de interesses dos diferentes grupos envolvidos em sua representação e organização. O fato de um problema vai levar à formulação de política pública dependerá não tanto de sua relevância ou de seu objetivo, mas de como os setores envolvidos se mobilizaram e se organizaram para conseguir incorporar o problema ao campo de atuação das políticas públicas. Para isso é necessário que o problema passe da agenda genérica na qual aparecem os problemas socialmente valorizados. A agenda pública onde estão selecionados aqueles que vão ser objeto de uma resposta por parte da autoridade pública. Definido o problema, é necessário formular os objetivos, determinar o que se pretende com a ação das autoridades públicas, relacionar os recursos necessários disponíveis no orçamento e definir o prazo previsto para o alcance dos objetivos. Uma vez estabelecidos os objetivos, é necessário propor alternativas, ou seja, possíveis soluções para o problema, buscando escolher a opção mais eficiente. O processo será concluído com a elaboração de um plano de ação. A escolha de alternativas requer considerar os recursos disponíveis e o custo de utilização dos mesmos. Nessa fase do processo decisório, é preciso levar em conta também um amplo conjunto de elementos restritivos, entre os quais limitações de caráter legal, política orçamentária, tecnológica, de caráter organização e de tempo. Processo de tomada de decisão. Nos processos de decisão que envolvem a atuação do Estado, há sempre muitos atores envolvidos. Esses atores influirão sobre o processo de decisão, defendendo seus interesses e recursos, tanto materiais quanto ideológicos. A presença dessa multiplicidade de atores significa que as decisões não são sempre as mais racionais ou as mais coerentes e poderiam ser adotadas, mas sim um resultado da confrontação entre atores diversos.
No momento em que se reconhece a existência de um problema, são apresentadas várias soluções possíveis pelos diversos atores envolvidos. No final, entre as várias alternativas politicamente aceitáveis, chega-se a uma decisão. A partir desse momento, que era de muitas opções, se torna uma norma oficial efetiva de toda autoridade e força que emana do Estado. É importante levar em consideração que muitas das decisões que não são tomadas, as que são adiadas ou os projetos que são ignorados, podem ter significado político igual ou mais importante que as decisões adotadas. Não agir, ou seja, decidir não atuar, muitas vezes pode ser tão revelador como o fato de tomar decisões e agir. Modelos de tomada de decisão. Modelo incremental. No modelo incremental, as políticas públicas são vistas como uma continuação das atividades de governos anteriores, com apenas algumas modificações incrementais. Esse modelo é considerado politicamente conveniente, pois descreve um processo mais conservador de formulação de políticas, uma vez que os formuladores aceitam a legitimidade dos programas e projetos estabelecidos e concordam tacitamente em dar continuidade às políticas anteriores. Realiza-se apenas acréscimo, decréscimo ou pequenos ajustes nos programas e projetos. Segundo informações do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, MBOG, o modelo de tomada de decisão incremental pode ser visto como um processo político caracterizado pela barganha e pelo compromisso entre decisores auto-orientados. A decisão limita-se a decisões sucessivas anteriores, sendo, portanto, apenas marginalmente diferente das anteriores. Dessa forma, ocorreria apenas mudanças incrementais no status quo. O uso do incrementalismo decorre de fatores como a. Quando não se dispõe de tempo, informações ou dinheiro para pesquisar toda alternativa em vigor. B. Os formuladores de política aceitam a legitimidade das políticas anteriores, por causa da incerteza quanto à consequência de política complementar nova ou diferente. E C. Conveniência para os acordos, visto que apenas modificações nas políticas existentes produzem possíveis conflitos, manter a estabilidade e preservar o próprio sistema político. O modelo incremental traz duas constatações ao processo de políticas públicas. 1. Por mais adequada que seja a fundamentação técnica de uma alternativa, a decisão envolve relações de poder. 2. O governo democrático não possui efetivamente liberdade total na alocação de recursos públicos. A principal crítica a esse modelo se refere à pouca compatibilidade com a necessidade de mudança necessária à gestão do programa e projeto, podendo gerar prejuízo e eficiência do Estado e legitimar um viés conservador no processo decisório. Modelo racional.